Bom dia. Eu quero te dizer que é com muita alegria que eu estou com você nesta manhã. Porque ter o privilégio de falar de Jesus numa manhã linda, juntamente com amigos queridos, com corações fraternos, é muito, muito prazeroso para nós. Porque amamos a Jesus. Estamos tentando aprender a amar Jesus. E por isso eu agradeço já a tua presença aqui e agradeço aos diretores da casa pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui com você. Nesta manhã, nós escolhemos um tema para refletirmos um pouco, algumas considerações, que é o amor. Mas antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui quer ser feliz? Ou mais feliz? Me levante a mão, por favor. Mais ou menos? Que bom. Porque todos nós queremos realmente ser felizes. Temos buscado isso desde o princípio da nossa existência. Um homem, nós já comemos de tudo, já bebemos de tudo, já viajamos, já nos relacionamos e a gente continua querendo ser feliz. Mas nós vamos percebendo que em alguns momentos da nossa vida, que nos exige uma tomada de posição, nos exige uma decisão, às vezes a gente fica sem saber para que direção seguir. Porque sabemos que dependendo da nossa ação ou da nossa reação naquele momento, nós podemos comprometer toda a nossa jornada evolutiva. Mas o homem continua querendo ser feliz. Nós aprendemos que quando Deus nos criou, Ele nos criou como? Simples, ignorantes, mas Ele como um pai zeloso, assim como nós somos com os nossos filhos. Quando os nossos filhos nascem, o que nós fazemos em casa? As crianças começam a andar, nós retiramos tudo da frente, tudo aquilo que possa causar perigo. Nós protegemos esse filho e damos a ele todas as condições para que ele possa estar bem, possa ser feliz. É ou não é assim? Lá em José Bonifácio a gente faz assim, né? José Bonifácio é a minha terra, que fica mais ou menos a 500 quilômetros daqui de São Paulo. Então nós que somos um pai, que queremos o melhor para os nossos filhos, quando nós fomos criados, Deus também, um pai zeloso, nos dotou de todos os mecanismos, já que éramos simples e ignorantes. E Ele nos dotou dos instintos. Os instintos que são atos involuntários. Uma inteligência rudimentar para que a gente possa usar e se defender, se proteger. Então, esses instintos são atos que nós realizamos, que nós não pensamos sobre eles. Mas nós vamos sempre, ele aparece visando a nossa proteção. Por que isso? Porque Deus, quando nos criou para sermos exatamente felizes. Que é isso que a gente tem buscado, não é verdade? Mas Ele também nos deu a inteligência, diferente do instinto, que é a inteligência, um atributo da alma. E ela visa o quê? Desenvolver-nos, para que a gente possa atingir a pureza de espíritos. E quanto mais a inteligência vai sendo desenvolvida, ela vai nos tornando pessoas capazes de ter um controle nos instintos. Tudo isso porque Deus nos criou para o amor e pelo amor. Então, mesmo sendo simples e ignorantes,
Ele colocou dentro de nós uma semente, a semente do amor. E é essa semente que nós temos buscado desenvolver nessa nossa trajetória evolutiva. Mas como é que faz para germinar uma semente? O que a gente faz? Lá no interior a gente sabe muito bem disso. O que a gente faz? Água, e está faltando água. Né? O que mais? Carinho. O que mais? Esse grupo de cá nunca cuidou de semente? Sol. E quando as coisas começam a nascer de lado, assim, que pode sufocar, o que a gente faz? Protege aquela semente. Tudo porque a gente quer que aquela semente dê frutos, que ela cumpra o seu objetivo, que é frutos, flores, sombra, enfim, nós precisamos cuidar, e é essa semente que nós temos dentro de nós. E de que forma que nós temos cuidado desta semente? Como é que nós temos protegido essa semente? Porque todos nós queremos ser felizes. Nós temos buscado e queremos até que a felicidade caia em nossas mãos, como num passe de mágica. Então, muitas religiões têm buscado, têm oferecido milagres para as pessoas, né? Trocando essa felicidade com alguns comportamentos ou com algumas doações. Mas o homem está infeliz. Por quê? Não consegue, porque essas atitudes não alimentam esta alma. Então, nesse processo evolutivo, nós vamos percebendo que nós tivemos algumas fases na vida desse espírito. E nós tínhamos, lá no início, uma primeira fase, onde os instintos, que era aquele que nos protege, eles eram muito atuantes em nós. E a gente, naquele momento, tinha muita necessidade material só, que era comer, se proteger, não é? Então, a gente realizava somente aquela busca. E naquele momento, nós começamos a ficar um pouco reféns dessas sensações que os instintos provocam em nós. Por quê? Porque naquele momento tinha que acontecer algo muito importante para nós. A gente tinha que aprender a gostar de nós. Porque lá nos planos de Deus, Ele tinha um interesse nisso, para que a gente lá na frente fosse feliz. Então a gente no começo tinha que aprender a gostar de si. E a gente fez isso muito bem, porque lá a gente instintivamente a gente matava para se alimentar, não é assim? As histórias lá dos homens, dos primeiros, matava, guerreava, se sentia importante, batia no peito, né? Eu sou o melhor, né? Eu sou o mais forte. E com isso ele foi desenvolvendo um sentimento, foi gostando de si. Ocorre que a lei do progresso, ela é atuante. E o pai sabia que nós precisávamos andar, porque para encontrar o amor, nós não podíamos ficar refém deste amor somente por nós. Nós tínhamos que estender, porque o espírito puro não pode amar só a si. Ou pode? Não pode. Então, nós começamos a ficar refém daquela sensação de tudo para nós, que a gente era o melhor. E muitos ficaram naquela fase, porque aquilo começou a ficar um ciclo vicioso. Eu mato, eu me alimento, sou mais forte, e eu sinto um pseudo prazer nisso, e ficou patinando nisso. Mas a lei da evolução, como eu disse, é atuante. E nós tivemos uma segunda fase, em que nós precisávamos ainda desenvolver características, desenvolver
físicas, mas aí características morais. Porque o homem precisava começar a desenvolver sentimentos. Porque qual é a lei maior? Eu não ouvi. É a lei do amor. Então, aquele amor só por mim não estava certo. Então, o Criador enviou profetas. E enviou-nos oportunidades de desenvolver. E a gente, naquela época, começou a se relacionar. Mesmo atendendo ao instinto de reprodução, instinto sexual. Nós começamos a formar um núcleo, uma prole, uma família. Só que a gente, como eu falei, vinha lá de trás, a gente gostava só da gente. Aí surgiu a família. E a gente, então, naquele momento, começou a erguer um pouco os olhos e começou a gostar somente dos seus. Então, nós saímos do eu e agora nós fomos para o meu. Porque lá atrás a gente tinha apego a essas sensações. E a gente começou a desenvolver esse apego pelos nossos também. Meu filho, meu marido, minha casa. Os outros não. Os outros que se danem. Então, tudo o melhor quero para o meu. Mas a natureza começou a nos cobrar. Porque sabe onde está aquela sementinha do amor? Também o Pai colocou em nós um código das leis. E esse código das leis divinas começou a cobrar atitudes nossas. E toda vez que a gente agia muito só pensando no eu, no meu, a consciência falava, olha, você está indo na contramão da direção do amor. Você precisa estender mais um pouco. Você precisa ampliar. Precisa sair deste eu e deste meu. Porque a gente começa a ter posse das pessoas, das coisas, e começa a nos aprisionarmos a elas. E isso vai desenvolvendo em nós, continua desenvolvendo aquele egoísmo. E vai nos distanciando do outro. E então surge a necessidade de ir para a terceira fase, que é o desenvolvimento moral, principalmente moral. E quando esse desenvolvimento moral está atuante, nós vamos controlando mais aquelas ações instintivas, aquela violência. Porque a gente, sob qualquer contrariedade, a gente costuma reagir, não é assim? Lá em José Bonifácio, o povo costuma dizer assim, olha, eu sou muito bom, mas não pisa no meu carro. Acho que o povo do interior tem muito carro, né? Então, não pisa no meu calo, ou seja, eu sou muito boazinha aqui, mas se você entrar no meu mundinho, eu viro uma fera. Então, isso é esses instintos danados de ruim que está aqui dentro ainda. Só que enquanto esses instintos estão muito fortes dentro de nós, a gente está indo em contramão do amor. E se eu vou em contramão do amor, eu vou ser feliz? Não. Então, esse terceiro momento, nós temos que centrar em nós. Começar a controlar as nossas ações, as nossas reações. Para que, numa terceira fase depois, a gente passe a agir com a intuição. Porque nos mundos mais elevados, o instinto é muito pouco. A razão controla esse instinto e a intuição controla a razão. Então, nós estamos patinando durante muito tempo. Mas é interessante que essas atitudes nossas, essa violência que a gente traz dentro de si, a gente tem visto muito hoje, atualmente. Basta, de vez em quando, a gente olha um jogo de futebol, né? Quando o teu time está ganhando, está tudo bem.
Basta o time começar a perder. As pessoas se agitam e vão lá e jogam coisas, joga bomba, joga insultos nos jogadores. A gente vira uma fera, é ou não é? Ou é só lá? Eu estou achando que você está muito bonzinho, filho. Mas é que de onde eu venho, o povo lá é meio difícil. Viu? Nossa, esse é um povinho difícil na minha cidade. Mas é assim, então lá basta alguém cortar a nossa frente no trânsito. A gente lembra até do bisavô do coitado, né? Vai falando aquelas nomes bonitos. Então, nós precisamos controlar esses atos instintivos em nós. Houve um tempo que na Grécia Antiga, os gregos, olha só, hein? Eles sabiam que algumas atitudes nossas eram prejudiciais para o físico, para a mente e para o espírito. E eles fizeram um rol de atitudes. Quando chegou no século III, nós tivemos um Papa Gregório Magno. E esse Papa queria proteger os seus fiéis. E ele pegou, baseado nessa lista, e baseado nas cartas de Paulo também, ele foi elencando, ele foi listando alguns comportamentos que a gente não poderia ter, porque prejudicaria muito a nossa alma. E chegou no século XIV, essa lista do Papa Gregório Magno, ela ficou popular, chamando pecados capitais. Você sabe quem gosta muito dos pecados capitais? São os obsessores. Eles estão danados, porque eles pegam quando a gente tem algum desses e começa a nos cutucar, começam a criar um inferninho na nossa vida. E quais são os pecados capitais, você se lembra? Gula. Por que será que a gula ainda mexe muito conosco? Você vê que lá em José Bonifácio a gente sai, quando você passa perto de uma casa, você sente aquele cheiro, né, de comida, a gente saliva a boca, não é assim? Então veja como que essas sensações físicas mexem conosco, mexe com o nosso organismo. Mas nós temos a avareza. Será que a avareza é prejudicial para nós? Será que o obsessor gosta de avareza? Pessoa pegada, pessoa que passa a querer ser dono, né, de tudo. Não deixa as pessoas entrar no seu caminho. Luxúria em excesso, a ira, uma alma irada. O que acontece com essa alma? Compromete o nosso processo evolutivo, compromete os nossos relacionamentos, e todos esses, a inveja, a preguiça, a vaidade, o orgulho, são atitudes que a gente acha que é simples, mas são atitudes que ela faz algo muito sério conosco. Ela alimenta o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E alimentando esses danados do orgulho e do egoísmo, a gente vai ficar ainda gostando só de quem? De mim e de você. É assim, eu até conto rapidinho uma historinha. Tem lá perto de José Bonifácio, um grande amigo nosso, Adelino da Silveira. Ele era muito amigo do Chico. E ele ia todo mês, passava uma semana, todo mês ele ficava uma semana com o Chico. E um dia ele foi fazer a feira com o Chico. E ele percebeu que o Chico pegava um tomate bom e um ruim. Um bom e um ruim. E o Adelino, como todo bom brasileiro, né, começou a ficar encucado. E cutucou o Chico. Falou, Chico, escolhe direito. Tá cheio de tomate bom aí, né? E o Chico falou, Adelino, se nós vivemos mais cedo, começarmos a escolher um bom e um ruim, os que vierem lá na tarde também vão ter opção de escolha. Eu não sei você, mas eu, quando vou à feira, hoje, eu me lembro disso, mas eu não consigo.
Porque eu sei muito bem o que é bom para quem? Para mim. E eu quero o que para mim? O que é bom para mim. Então, esse negócio de sair, de ter esse olhar mais, olhar para o outro, é complicado. Porque mexe conosco. Então, nós precisamos sair deste mundo, deste momento. Por quê? Porque nós tivemos depois a vinda de um doce e meigo Rabi da Galileia. Que num segundo momento, na segunda revelação, ele veio nos falar. Olha, precisamos amar. E ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não vai chegar no fim da jornada se não for nesse caminho do amor. E aí, nós aprendemos que a misericórdia divina nos oferece oportunidades da reencarnação, para que a gente possa ir acertando esses desvios que a gente vai tendo e a gente encontre este caminho que Jesus falou, que era do amor. Mas quando Jesus aqui esteve, nós tivemos o João. E João falou algo muito interessante. João, capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim, Deus é amor. E quem não ama, não conhece Deus. Danou-se. Deus é amor. Quem não ama, não conhece Deus. Complicou. E eu pergunto para você, quem aqui ama? Levante a mão. Ninguém, parabéns. Ninguém ama. Alguém ama a Deus? Poucos. Quem ama a Deus? Levanta a mão. Quem não ama, não vê Deus. Deus é amor. E amor é a lei que governa o nosso planeta. Pois bem, mas o que é o amor então? Porque até agora, meia hora nós não falamos do danado do amor. O que é o amor? A gente tem procurado, os poetas fazem, né? E listas, as músicas, né? Tem os sertanejos lá, é o amor, né? Mexe com a minha cabeça, enfim. E o que é esse amor que a gente fica, né, procurando esse amor? E um dia, um saduceu chegou para Jesus e falou para ele, qual é o maior mandamento? E o que ele respondeu? Vamos ler, senão vocês dormem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro. Se ficasse aí, beleza. Mas o danado complicou. E ele falou assim, olha, o segundo é semelhante a esse. O teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Danou-se. Porque ele falou que o segundo é semelhante a esse. Eu achava que semelhante era algo assim mais ou menos, né? E fui procurar no dicionário. Semelhante, parecido, semelhante, igual, da mesma natureza, semelhante é idêntico. Então, amar o próximo é igual o amor que eu sinto por Deus e o amor que eu sinto por mim. Então, por isso que naquela primeira fase lá, eu aprendi a gostar de mim. E depois, na segunda fase, eu aprendi a gostar das pessoas mais próximas. Só que agora, na terceira fase, eu tenho que gostar do outro. E aí, quem que é meu próximo? Quem que é o meu próximo mais próximo? Hoje, eu, Ditinha, estou aqui. Quem é o meu próximo mais próximo? Como se chama? A Célia. A Célia é meu próximo mais próximo. Então,
aquele comportamento que eu tinha lá atrás, colher tomate bom só para mim e para os meus, não dá não, está errado. Porque eu vou ter que, se eu quiser entrar nessa direção do amor, eu tenho que amar o meu próximo. E aí a gente começa a entender o negócio, que hoje, com o desenvolvimento da inteligência, da tecnologia, nós fomos ampliando e derrubando barreiras para facilitar esse sentimento meu com o próximo. Então, antigamente, houve um tempo que a gente falava assim, nossa, no Japão, na China, teve um terremoto, e a gente falava, nossa, coitado deles, né? Está tão longe. Hoje não. Hoje derrubou a barreira, o outro está ali. Eu me sensibilizo. Por quê? Porque eu tenho que entender. Porque se eu não desenvolver esse sentimento pelo outro, eu não amo. Eu não amo Deus, porque Deus é amor. E se eu não amar o outro, eu não amo Deus. Então está complicado. Teve um dia, Madre Teresa da Europa, de uma cidade do território de Albânia, ela foi para a Índia. E no início ela não sabia muito bem o dialeto hindu. E ela um dia andando por uma viela, onde eles colocavam as pessoas doentes, jogavam lá para morrer. Jogavam os mortos, os doentes, enfim, ficava numa viela. E ela ia passando e tinha um jovem hindu, moribundo. E ela percebeu que ele estava com vida. E ela foi, desceu, colocou a cabeça dele no seu colo e começou a acariciar. E ele falava com ela não entendia o dialeto, ela falava, ele também não entendia. Um jovem passa, um jovem que entendia os dois dialetos, e se prontifica a ajudar a interpretar ali aquela situação. E aquele jovem moribundo fala para ela assim, quem é o seu Deus? E ela falou, meu Deus é você. E ele falou, mas qual é a sua religião? Ela falou, minha religião é o amor. Porque Deus é amor. E o próximo é Deus, então eu não amo. Eu não serei Deus, como Jesus dizia, vós sois deuses. Eu não serei Deus se eu não amar o meu próximo. Então, para amar, precisamos derrubar barreiras, derrubar credos, derrubar raça, cor de pele, partido político, para que eu possa estender esse sentimento. Mas Jesus não ficou aí, porque ele fala que próximo é o gênero. Então, se próximo, mais próximo é ela, o próximo é todo. Mas a gente divide e classifica algumas espécies de próximo. E a gente dá nome. Eu tenho próximo pai, próximo mãe, né? Próximo filho. Mas todos são meu próximo. Mas Jesus nos falou de outra espécie de próximo. Para complicar um pouquinho. Porque ele falou assim, olha, vocês estão um pouquinho enganados. Porque gostar de quem faz tudo de bom para a gente é fácil, não é? Mas tem uma outra espécie de próximo que você precisa gostar. Que se chama inimigo. Capítulo 12 do Evangelho. E lá ele ensina a gente. Mas será que o inimigo é meu próximo? E eu te digo uma coisa. O inimigo é o nosso próximo mais próximo. Porque a gente leva ele para a cama todo dia. Não é assim? A gente bota uma algema nele e na gente, a gente carrega ele para todo lugar. A gente viaja, leva o próximo inimigo. A gente desencarna, leva o próximo inimigo. Volta para cá, traz o inimigo. Então o inimigo é próximo e é o próximo mais próximo. E aí a gente pensa, mas Jesus pegou pesado também. Ô trem ruim, não é? Tem que gostar de inimigo. Uma pessoa que bate, que ofende, que magoa, que rouba a gente, que pratica atos violentos, eu vou ter que gostar do candidato. Pois é. E um dia eu li uma frase num livro, O Líder Servidor, que eu achei muito boa.
Porque ele diz assim, o amor é não o que o amor sente, mas o que o amor faz. Então, quando diante de um inimigo, de uma pessoa que nos fere, que nos agride, que faz um monte de coisa para a gente, vamos ter para com ele atitudes amorosas. É por isso que Jesus falava, olha, se alguém te ofende, dá outra face. Claro que não é, né? Fala, bate aqui, fala mais mal de mim, né? Faz isso. Não. É o quê? A violência, qual que é a outra face da violência? A mansitude. A face da injúria é a face do elogio, da gratidão. Então é começar a dar a outra face diante dessas pessoas. Porque a gente cruza todo dia com alguém que quer machucar a gente. Você quer ver machucar uma mulher? Chega para ele e fala assim, mas você engordou. Não é? Ô, danado de ruim isso. Então, quando alguém falar isso pra gente, teve um dia que eu falei assim, você achou mesmo que eu engordei? Menina, mas eu tenho que tomar tanta vitamina para engordar, então tá dando certo. Ai, porque eu sabia que eu estava gorda. Mas precisa ficar falando também, né? Eu falei, que bom, eu estou tomando um monte de remédio, então tá dando tudo certo comigo. Mas então é assim, é começar a inverter e não guardar dentro de nós aqueles sentimentos, que é aqueles pecadinhos, ira, mágoa. Porque isso distancia a gente de amar as pessoas. Então, se nós queremos encontrar esse GPS, que é o Evangelho, nós estamos comemorando os 150 anos do Evangelho. E o Evangelho é luz, é bússola. E eu falo que é o nosso GPS, porque você chega num lugarzinho e ele fala, olha, agora você tem que ir mais além. Tem que ser brando, tá? Agora você tem que ser misericordioso, tá bom? Então a gente é um crescente. E é por isso que o Evangelho nos fala que para encontrar a direção do amor, precisamos da humildade. Porque a humildade tem que derrubar aquele ego, aquela coisa de querer só gostar de nós, de apegar muito às nossas coisas, às pessoas. A gente se apega em filho, a gente se apega em tanta coisa, na matéria, na casa da gente. A gente acha, né, que a gente é dono de tudo aquilo ali. Então essas atitudes dificultam para que eu olhe o outro e para que eu ame. Para que eu ame, encontre a direção do amor. Eu preciso viver primeiro a humildade. Humildade vem de humus. Humus é esterco. Humus é nada. Então, para eu amar o outro, eu tenho que me sentir um nada. Porque eu sentindo um nada, eu sinto que eu sou igual ao outro. Porque a gente acha sempre que os outros é nada. Não é assim? Então, se eu me sentir nada, eu sinto igual. Então eu consigo viver a igualdade. Eu sou igual aos irmãos que estão lá no Oriente Médio, estão sendo destruídos, violentados. Então começa a desenvolver em mim aquele sentimento de piedade, de sentir a mesma dor do outro. E eu sentindo igual, eu vou conseguir ser livre do orgulho. Eu sou igual a ela, então a dor dela dói em mim. Então eu vou me despindo daqueles atos violentos. Eu vou me despindo do excesso de vaidade. Eu vou começando a entender que para amar eu preciso de 3 verbos. É só 3 coisinhas só, né? Tão fácil. Oxe. Que é aprender a fazer aos homens tudo que eles querem, e eu quero para mim o melhor. Fazer para o outro o que eu quero para mim. Então, se eu começar a entender isso, vai ficando mais fácil. É preciso aprender a tratar as pessoas como eu quero que me tratem. Então, eu não quero violência para comigo, não vou ser violento para com o outro. Então, se alguém me cortar o trânsito, ao invés de eu falar aquelas palavras bonitas que a gente fala, né? Vou falar, coitado, vai ver que ele está muito apressado. Isso é um treinamento. Claro que não é do dia para a noite que eu vou conseguir isso. É um treinamento, mas se eu não fizer isso, eu não consigo sentir igualdade, sentir liberdade para poder viver a
eternidade. Então o amor, nós aprendemos que Deus é amor. E se eu tenho que amar o próximo, a terceira revelação nos dá os atributos de Deus. E se nós estudarmos lá no livro dos Espíritos, os atributos de Deus, nós vamos entender quais são os atributos do amor. Porque lá fala que Deus era o quê? Deus é eterno, não é? Então o amor também é eterno. Enquanto eu estiver falando assim, olha, eu amava... É Leila, né? Eu amava tanto a Célia, mas hoje eu não amo mais. Eu estou amando? Porque o amor é eterno. João falou, Deus é amor. Os atributos do amor que a terceira revelação nos fala que ela é eterno. Então quem ama não deixa de amar. Deus é justo. Então o amor é justo. O que eu quero para mim, eu tenho que aplicar a justiça para o outro. Enquanto eu estiver agindo diferente, eu não estou amando. O que mais que é os atributos de Deus? Deus é imutável. Não muda. Então não é porque a Célia fez alguma coisa, me olhou feio aqui, que eu vou deixar de amar a Célia. Não é porque o marido ficou bravo comigo porque eu deixei o feijão queimar, que eu vou deixar de amar o marido. Não é porque a esposa, com o passar do tempo, não tem aquele corpo formoso que tinha, que eu vou deixar de amar, porque senão eu não amo. E se eu não amo ela, eu não amo Deus. E eu também não me amo. Então o amor é poderoso, o amor é bom. E depois Paulo faz, um poema sobre o amor. E ele fala que o amor é benigno, o amor é paciente, o amor não tem pressa, o amor não tem apego. O amor não se vinga, porque ele dá outra face. O amor é verdadeiro, o amor é fé. E agora eu pergunto, quem aqui ama? Hã? Chega lá, claro, porque nós estamos na direção do amor, não tenhamos pressa. Já estamos entendendo, já é um bom começo. Então é isso, meus amores, que nós queríamos nesse momento, nessa manhã, que a gente pudesse refletir sobre essas colocações. Por isso a doutrina espírita é o nosso consolador e ela nos pede que a gente estude, que a gente busque, porque o milagre não vai vir. Nós não vamos conhecer as coisas da noite para o dia. Não vai chegar até nós se nós não buscarmos o conhecimento, se nós não buscarmos a verdade e encontrarmos o caminho do amor. Ter para ele um olhar terno. Qual é a sua religião? A minha religião é o amor. Quem que é teu Deus? Meu Deus é você. Tinha um homem, Paulo, que antes era Saulo. Saulo, como o próprio nome diz, significa o poderoso, aquele a quem se pede, aquele que manda. Este homem estava na direção contrária do amor, porque não entendia, porque acreditava que vivia somente as leis, e bastasse aplicar as leis equivocadas, que estaria indo na direção do amor. Eis que numa tarde, alguém lhe cega naquele momento, lhe mostra que ele estava cego para as coisas da alma. Ele diz: Saulo, Saulo, até quando, Saulo, você vai resistir ao convite? Você é o vaso que eu escolhi para ser feliz. Até quando você vai resistir ao meu convite? E Saulo, o Todo-Poderoso, levanta-se, e naquele momento ele entende. E todo humilde diz: Senhor, quem tu és? Eu sou Jesus, Saulo. Senhor, o que você quer que eu faça? E Jesus pede que ele procure Ananias, que tome contato e conhecimento com as leis,
caminho do amor. E Saulo vai, modifica-se e troca o seu nome, porque etimologicamente Saulo é o Todo-Poderoso e agora Paulo é o simples, é o pequeno. Tanto é que quando queremos fazer as coisas devagar, na nossa linguagem nós dizemos, vamos fazer paulatinamente. Paulo buscou encontrar essa direção do amor, funda igrejas, orienta jovens, forma pessoas para continuar a divulgar as verdades deste Cristo, porque ele entendia que ele era a luz. E Jesus falava, não deixa a tua luz aí, faz a tua luz brilhar para os outros, para esses que matam, para esses que roubam, brilhe a tua luz, ame. E um dia ele já em Roma, com Priscila e Áquila, recebe uma carta de Pedro. E Pedro dizia, Paulo, não quero morrer sem conhecer a capital das 7 colinas. Quero conhecer Roma. E Paulo diz, vem, velho apóstolo, a nova igreja te abre as portas. Pedro chega e Paulo apresenta-lhe a igreja e sai, porque tinha um sonho de levar as palavras do Cristo na Espanha. E viaja por 6 meses. Pedro fica à frente da igreja. Mas numa tarde os soldados de Tigelino aprisionam Pedro. Levam para aquela prisão mamertina, aquela que ficava no quartel, no solo do quartel-general. Era uma prisão feita, incrustada na pedra. E lá nessa prisão mamertina tinha a pior das celas, que se chamava Tulianum. E desta cela a água brotava das paredes. As ratazanas andavam, a umidade, o cheiro infecto. E Pedro é colocado sobre algemas, tinha os pulsos presos por cadeia e os tornozelos presos na mesma parede. Mas ele chega na prisão e diz para todos os prisioneiros, cantemos, irmãos, cantemos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E todos cantaram com ele, no primeiro dia, na primeira semana, na primeira quinzena. E as vozes foram se calando, já que aquele Jesus não vinha salvar. E Pedro agora chorava. Tinha os tornozelos inchados, os pulmões infectados. Jesus se esquecera de mim. Até que numa tarde, as portas da Tulianum se abrem, mas era escuro que não sabia quem era que entrava. Um prisioneiro entra e é colocado na parede frente a dele. E ele diz, olá, tu que chegas, eu te saúdo em nome de Jesus a quem eu sirvo. E quero te convidar para cantar comigo. Cante comigo. Mas naquele instante uma mão pesada lhe bate na face. A cabeça desprevenida bate na pedra. Um raio de sangue escorre. E Pedro chora. Meu Deus, você não vem, Jesus. E agora ele não cantava mais. Falava, balbuciava suas orações. 6 meses depois, novamente as portas da Tulianum se abrem. Desce um novo prisioneiro e colocado na parede fronteiriça. Ele não sabe quem era. Reúne as suas forças de novo. E diz, olá, você que chega, eu quero te saudar em nome de Jesus a quem eu sirvo. E convidá-lo para cantar comigo. Aquele lado uma voz diferente.
que diz: Simão, és tu, velho apóstolo? E Pedro então, meu Deus, é Paulo. Oh, Paulo, sou eu, Paulo. Sim, Simão, cantemos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E todos cantaram com Paulo, porque os prisioneiros já tinham ouvido falar da saga daquele homem, firme, resoluto. E naquele instante 2 soldados que haviam trazido Paulo descem correndo, abrem, entram na Tuliano e diz: Paulo, tu és louco? Não sabes que é escravo do império? Não sabes que vais morrer logo mais? E Paulo diz firme: sei que somos escravos, sim. Somos escravos fisicamente, já vós sois escravos mentais, psíquicos. Porque nós temos o corpo preso à alma liberta, porque amamos a Jesus. E vocês aí têm o corpo liberto e a alma presa ao medo, à violência. E naquele instante os 2 soldados pediram que Paulo os batizasse ali, porque se converteram sobre a palavra magnética do Paulo. E prometeram que voltariam logo, mesmo que lhes custasse a própria vida. Voltariam para libertar estes 2 pilares da igreja cristã. Passa-se algum dia, nenhum prisioneiro entra, mas a Tuliano não se abre. Eram os 2 soldados. E vão soltando as cadeias de Pedro. E lhe dão um cajado, um cantil e algumas iguarias. E pela primeira vez, Pedro chega até Paulo e o abraça. Ai, Paulo, oh, Paulo, vamos, Paulo. E o apóstolo dos gentios disse: não, Simão, não posso. Mas Paulo, as igrejas precisam de nós, Paulo, eles vieram nos libertar. Não posso, Simão, vai tu. Mas Paulo, vamos, Paulo. Não posso, Simão, vai, eu me aquieto. E os soldados pegaram Pedro e foram levando, e ele saiu e foi colocado para fora. E agora ele caminhava com dificuldade, porque o pulmão ainda infectado pelo ar poluído. E ele aos poucos foi deixando Roma para trás. Já fazia planos, abriria novas igrejas. E aí ele começa a ver a madrugada chegando, os raios de sol refletindo no rio Tevere, que corta Roma. E eis que ele começa a sentir os cheiros dos aloendros que estavam arrebentando a floração. Estava feliz. Mas de repente ele olha naquela estrada. Vinha vindo alguém na direção contrária, como quem fosse para Roma. E Pedro olha aquele manto inconfundível, aquela cabeleira. É o mestre! Jesus! Por que você não me mira, não me vê? Mas Jesus passava apressado. E Pedro largou o cajado, o bordão e correu, segurou no braço de Jesus. E disse aquela famosa frase que Henri Siekiewicz escreveu no seu livro Quo Vadis. E ele diz: Quo Vadis, Domine? Onde ides, Senhor? E Jesus, com um olhar tão triste, diz: ah, Senhor, eu vou a Roma. Eu vou ficar com aquele que você abandonou. Você me prometeu cuidar das minhas ovelhas. E agora, você tem medo de morrer, Simão? Eu vou lá. E se preciso for, novamente me entregarei aos homens para morrer. E Pedro cai em si. Mestre, deixa-me ir contigo, mestre.
e correu para pegar o seu cajado. O mestre havia desaparecido. Mas ele volta para Roma, volta convicto, ciente da sua atitude equivocada. E chega naquela prisão mamertina, entrega-se, porque aqueles 2 soldados que lhe deram a liberdade já estavam presos para morrer, como de fato morreram. Mas ele pede que lhe deixem falar pela claraboia da Tuliano. E ele foi atendido. E quando abrem a porta, ele diz: Paulo, Paulo, você tinha razão. As igrejas não precisam de nós, Paulo. Se alguém tem que morrer, que sejamos nós o primeiro. E naquele outro dia, 2 pelotões passam pela centúria. Um que levava Paulo, por ser cidadão romano, tinha direito a uma morte mais leve, fora decapitado. E o outro levava Pedro, um cidadão comum. E o cidadão comum merecia ser crucificado de cabeça para baixo, no Monte Vaticano, onde ergueram-se a basílica. E assim, no ano de 64, 2 homens entram, espíritos que entenderam o significado da direção do amor. E mesmo indo contrário, é possível voltar. E é isso que Jesus fala conosco. E é isso que nós precisamos introjetar em nossa mente. Porque perguntarmos para Cristo: onde ide, Senhor? E Ele vai nos dizer: eu vou em São Paulo, vou falar com Marcos, vou falar com os amigos da Fraternidade Irmã Maria, vou convidá-los para vir no meu rebanho. Muito obrigada, amigos. Quero que você seja feliz. Quero que você também encontre a direção do amor, porque eu tenho buscado na minha vida, enfrentado tantas dores, tantas dificuldades para estar aqui. Tenho meu amor lindo, minha neta Valentina, que estou aprendendo a amar, porque quero ser feliz, como você também quer ser feliz. Muito obrigada, tenha uma semana linda e uma vida plena. Muito obrigada.